Agora nós já estamos no ar, pela transmissão ao vivo, no Facebook da Igreja Metodista do Jardim Primavera. Hoje, dia 5 de julho, já estamos no segundo semestre, né, de 2020, 9 horas e 33 minutos. Só esperar o pessoal ir entrando aí, para a gente começar a nossa aula. Já temos aqui o bom dia da Simone. Acho que a Simone está tentando ganhar o concurso de quem entra primeiro, entendeu? De quem dá o bom dia primeiro. A Simone já está na frente de todo mundo aí, ó. Bom dia, Simone. Opa, ó, já apareceu mais uma aqui, o bom dia da Maria Célia. Bom dia, Maria Célia. Benê, né? O bom dia da Beatriz. Bom dia, Beatriz. Coloca as crianças para assistir, viu? Beatriz já está perdendo para Simone. Simone foi a primeira que deu bom dia. A Maria Aline. Bom dia, Aline. Bom dia, Maria Aline. Silvinha, bom dia. Bom dia, Silvinha. Ó, a Maria Célia está dizendo que está com saudades de você. Eu também, de todos. Bom dia, Mark. Mark, toda a família aí. Toda a família. Bom dia para minha querida aluna aí, né? Quem é a sua aluna lá? A Larissa. Larissa. Será que a Larissa está escutando lá? Ela está dormindo. Diz aí, Marta. Eu tenho certeza que a Larissa está lá. Tá sim. Daqui a pouquinho ele responde aí. Muito bem, gente, nós vamos... Olha lá, ó, nós estamos com a nossa irmã Marciana, lá de Joinville, ó. Bom dia, Marciana. Que Deus te abençoe em Joinville, viu? Já percebemos, então, que a irmã Marciana sobreviveu ao tufão lá, né? Que passou por lá, né? O pessoal lá teve que tomar os devidos cuidados lá com a tempestade que passou lá. Olha lá, ó. Sua aluna está assistindo, ó. Tá vendo? Larissa, Ô, Larissa, bom dia. Ó, também temos aqui a companhia da irmã Cecília. Bom dia, Cecília. E assim o pessoal vai entrando e depois eu vou registrando, tá bom? Mas nós vamos, então, começar a nossa aula dessa manhã. A Priscila também dando bom dia. Olha lá, a Larissa está mandando um beijo para você, Dulce. Outro, Larissa, saudade. Bom dia da Suzy. Bom dia, minha querida. E assim nós vamos indo, né? Vamos, então, olha lá, a irmã Marciana dando a boa notícia que eles estão bem, depois com a graça do bom Deus, né? Depois da tempestade passada, todos estão bem. Nós temos aí em Santa Catarina, em Balneário do Camboriú, pastor Valdeci e a Marli, que mora em Balneário de Camboriú, né? Pastor Valdeci postou a notícia de que lá eles ficaram 2 dias sem energia, sem internet, sem nada, mas depois de tudo restaurado, eles estão bem. Então, graças a Deus pela vida do pastor Valdeci, da irmã Marli, que moram lá em Balneário do Camboriú, também sabemos que estão bem lá. Irmãos e irmãs, bom dia a todos, que a graça e a paz de Deus esteja conosco e nos orientando e nos dando a ministração da sua palavra nessa manhã através da lição da nossa revista. E hoje
quem irá nos conduzir nas reflexões dessa manhã é a irmã Dulce, a irmã Dulce Santos, professora da nossa escola dominical, na sala... como é que chama a sua sala mesmo, Dulce? Então, agora você me pegou. Dá uns brancos assim mesmo, né? Mas é a turma dos pré-adolescentes. Pré-adolescente, isso. Né? Aquela turma que nem mais é criança, mas também ainda não são adolescentes de fato. Eles não querem ser chamados mais de criança. Então, eles estão aí no meio do caminho e vivendo aí as descobertas da vida. Então, a irmã Dulce vai nos conduzir na ministração do estudo de hoje sobre a oração de Ana, né? Deixa eu colocar aqui o título da nossa lição da revista que eles estão estudando é a oração de Ana, né? Que se encontra no primeiro e segundo capítulo de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, né? A história de Ana, que orou muito a Deus para que ela pudesse ter um filho. Daqui a pouco a irmã Dulce vai nos conduzir nesta reflexão. Aí, lembraram a gente aqui, Dulce, ó. Eu já lembrei também, pastor. O nome da sua sala, Raios de Luz. Joias de Cristo, acabei de lembrar. Joias de Cristo, eu não sei quem pôs Raios de Luz. Ó, Raios de Luz é outra turma. Não, é Joias de Cristo. É que geralmente eu falo a sala dos pré-adolescentes, então eu acabo não... Mas é Joias de Cristo. Exatamente. Ó, nós temos aqui, só para a gente... o bom dia da Claudinha, a Claudinha lá da Igreja Central, né, a coordenadora da escola dominical lá da Igreja Central. Nós temos aqui a Maria Elisa, de Cabo Frio, metodista Betel de Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro. Bom dia, minha irmã, que bom ter você aqui conosco, nessa escola dominical online aqui. Bom tê-la aí conosco, viu? Que Deus abençoe todos os nossos irmãos e irmãs cariocas aí, Cabo Frio. Diz que a cidade de Cabo Frio é linda, tem praias lindas lá. Tô louco para conhecer Cabo Frio, né? Quem sabe eu encontro a irmã Maria Elisa lá em Cabo Frio algum dia. Nós temos aqui o bom dia do pastor Anderson. Bom dia, pastor. A Cida Domingos está assistindo também. Bom dia, Cida, saudade de você. Ó, a Dulce, a Lorena está mandando um beijo para você também. Lorena, um beijo para você e para o Vinição. Aqui nós temos o bom dia do Benê. E assim nós vamos caminhando, né? Olha lá, confirmado. Joias de Cristo. Tá Joias certo. de Cristo. É lógico, pastor. É que eu sempre chamo eles de meus pré-adolescentes, porque se eu chamar eles de criança, a Lorena já fala, eu não sou mais criança. Olha lá, o bom dia da dona Raquel, nossa irmã Raquel. Para quem não conhece, a nossa irmã Raquel já está ficando mais conhecida do que qualquer um aqui. A irmã Raquel lá de Rio Preto, né, São José do Rio Preto, acompanhando a nossa escola. Ela diz que já se sente parte da nossa igreja, que se ela morasse aqui em Birigui, ela estaria congregando conosco. Muito bom, minha mãezinha aí, né, estando conosco aí. Olha lá, nossa irmã Maria Elisa. Quando puder vir, sim, é só entrar em contato. Aí, Dulce, se você quiser conhecer Cabo Frio também, bem que eu gostaria. Já tem alguém lá para nos receber, né? Que bom, minha irmã Maria Elisa. Muito bom tê-la aqui conosco. Então, vamos, de fato, começar a nossa escola dominical com uma oração. Né? Vamos orar pedindo a bênção de Deus, a direção de Deus. E aí eu vou fazer uma pequena introdução e passar para você, tá bom, Dulce? Ok. Vamos orar, então. Querido Deus, nessa manhã,
nós queremos reconhecer a tua bondade, a tua graça, reconhecer, ó Deus, o teu cuidado conosco. Tivemos, ó Deus, uma noite tranquila de descanso, e por isso te rendemos toda a glória, rendemos todo o louvor ao Senhor, reconhecendo que a tua bênção está sobre nós. E assim, ó Deus, pedir que o Senhor nos direcione, que o Senhor ministre em nossos corações a tua palavra, a tua orientação nessa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da Dulce, que se dispôs a ministrar em nossos corações aquilo que o Senhor já tem ensinado a ela. E assim, ó Deus, orientados por ti e por tua palavra, nós agradecemos as tuas providências em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, pensando na revista, na lição dessa manhã, a oração de Ana, eu estava pensando na questão da dinâmica da oração. O quanto é importante nós entendermos a dinâmica da oração. Por quê? Porque eu estava lembrando que, em muitos casos, e eu já escutei, eu já vi, eu já presenciei pessoas que estavam em situações extremamente críticas, né, em hospital, na UTI, à beira da morte mesmo, né, e todo mundo orou, a igreja clamou a Deus, a misericórdia do Senhor. Há pouco tempo atrás nós tivemos, por exemplo, o caso do irmão Isaac, né, que esteve à beira da morte, desenganado pelos médicos, e depois de muita oração, depois de muito clamor, o Isaac levantou da cama, hoje está vivendo uma vida praticamente normal lá no Mato Grosso do Sul, junto da sua mãe, né? E Deus ouviu a oração do seu povo, da igreja, e restaurou a vida do Isaac, né? Curou o Isaac, levantou ele, tirou ele da UTI, né? Um menino que sofreu um acidente gravíssimo de moto e conseguiu se recuperar. Deus restaurou a sua saúde, a sua vida, e está vivendo aí uma vida normal junto dos seus familiares. Enquanto outros, a igreja orou muito, né, e não foi, a pessoa acabou morrendo mesmo assim, né? Por exemplo, alguns meses atrás, a gente aqui em casa tivemos uma perda muito significativa, que foi o irmão da Simone, que não tinha nada, não tinha problema de saúde nenhum, mas que, por circunstâncias da vida, sofreu também um acidente gravíssimo de carro e estava no hospital, né, internado, na UTI, e a gente orou muito por ele. Foi um dia que nós oramos muito. Eu sei da intensidade da oração que a Simone fez no leito lá do hospital, né, onde por pouquíssimos minutos nós pudemos entrar e vê-lo lá na UTI, e a Simone, a mãe dela, a irmã, todo mundo orando intensamente a Deus, mas ele acabou falecendo, né? E a gente, no dia seguinte, tivemos que enterrá-lo, né? E aí a gente fica pensando, uai, mas por que é que Deus escuta algumas orações e não escuta outras? Ou por que que Deus atende uma oração e não atende outras? Né? Pensando assim humanamente, a gente fica até muitas vezes perdidos, e algumas pessoas chegam até se revoltar contra Deus quando supostamente não tem as suas orações atendidas ou do jeito que
gostariam que fosse, né? E a lição de hoje, eu tenho a impressão que irá nos ajudar a entender essa dinâmica, né? A oração de Ana tem muito a nos ensinar. Então, eu quero passar nesse momento a palavra para a irmã Dulce, para ela fazer as suas considerações e dizer que, em alguns momentos aqui, talvez eu interaja com ela, né? E também você, meu irmão e minha irmã, que está em casa, caso queira mandar a sua contribuição, né, o seu comentário, a sua experiência a respeito de oração também, pode mandar. Se tiver alguma pergunta, a Dulce vai responder todas, ela já sabe muito bem essa questão, e nós vamos tentar aí dialogar, tá bom? Conversar um pouquinho. Dulce, a palavra é com você, só registrando aqui, antes de você começar, eu tinha falado do pastor Valdeci, da irmã Marli, tá aqui, ó, bom dia, pastor, ela está conosco, lá, ó, ela mandou dizer que um abraço desde Camboriú, né, irmã Marli, bom dia para você, tá bom? E a irmã Silmara Rodrigues, bom dia também, irmã Silmara, nos acompanhando aí. Dulce, a palavra é contigo. Bom dia aos irmãos, bom dia, irmã Marli, o pastor Valdeci, a nossa irmã Silmara, que o Senhor abençoe a todos, tá? Amém? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento, né, por essa oportunidade de poder levar aos irmãos um pouquinho da instrução, né, dos ensinamentos da palavra do Senhor. Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho aos irmãos sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, né? Jesus nos diz exatamente assim: eu sou o caminho. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é um convite para a sua vida ser regada de paz, regada de amor e de esperança. Então, ele nos fala com amor, nos fala com justiça. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim exatamente aos doentes, porque a estes necessitam da cura e da paz. Aos atribulados, que precisam encontrar a luz, preciso da instrução e do entendimento. A saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus em verdade e em espírito. E a nossa lição de hoje tem tudo a ver com o que mais adiante o Senhor Jesus nos ensinou. Apesar de que a nossa lição aconteceu bem antes, né? No Antigo Testamento. Mas mais adiante, nosso Senhor Jesus fala com muita sabedoria os seus ensinamentos para que nós possamos entender o que realmente nós precisamos buscar para encontrarmos o reino verdadeiro do nosso Deus dos céus. Então, antes de começar a lição, eu gostaria de ler algumas mensagens aos irmãos. O nosso estudo de hoje é a lição número 13, onde nós vamos estar abordando a oração de Ana no Antigo Testamento, que vai estar lá em 1 Samuel 1 e 2, do 1 a 11. Então, eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Você tem falado com Deus hoje? Qual é o seu relacionamento com Deus, com o Senhor? Você tem ouvido a sua voz? Pois saiba que a mensagem de hoje nos faz entender, nos faz compreender
que Deus tem um grande propósito na vida daqueles que o buscam com amor e em verdade. Você realmente crê no Senhor? Você ama esse Deus que cuida de você? Se crê, tenha plena certeza que Ele é tudo, Ele pode todas as coisas. Ele sabe que realmente todos nós necessitamos. Ele ouve as nossas orações. Muitas vezes as coisas precisam ser feitas e às vezes nós queremos que sejam sempre feitas do nosso jeito. Mas as coisas não precisam acontecer do nosso querer, do nosso jeito, e sim dentro da vontade do nosso Deus. Isso é o que importa. A vontade de Deus é que precisa prevalecer. E assim nós continuamos em paz, com a certeza de que Deus cuida de nós, sim, em todos os momentos de nossas vidas. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus vivo, ele vive eternamente. E todo aquele que crê no Senhor e busca diante dele saciar sua fome, sua sede, suas angústias, derramando-se diante dele com muita fé e esperança. Saiba que ele te ouve, ele sabe exatamente do que você precisa. E foi exatamente o que aconteceu com Ana. Ela vivia angustiada e em grandes tribulações. Mas, quando colocamos o nosso Deus acima de todas as coisas, logo a vitória está na nossa porta. Então, Ana entendeu que somente Deus poderia resolver todos os seus problemas. Se você tem um problema na sua vida e acha que você tem capacidade de resolver sozinho, esqueça. Sem Deus, não conseguimos nada. Sem Deus, não conseguimos andar para frente. Porque o nosso Deus é o Deus de todas as coisas. Deus que fez o mundo, Deus fez todas as coisas. Por isso, tudo está sobre o seu controle e sobre a sua direção. Amém? Agora nós vamos... Este é o livro que nós estudamos. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, já estamos na lição 13, né? Nós terminamos o Novo Testamento, então nós estamos na lição 13, onde hoje nós vamos abordar, como eu já disse lá no comecinho, né? Sobre a oração de Ana, que através de muita fé, de muita oração, ela conquistou o seu objetivo. Então, nós vamos ler uma parte aqui do livro para que vocês possam entender do que realmente nós estamos falando. 1 Samuel 1 e 2. Do 1 ao 11. Depois nós vamos abordar um trecho na Bíblia. Vamos começar aqui no livro. Ana, esposa de Eucana, o sacerdote Eli, o qual servia no templo do Senhor, no final do tempo em que os juízes ainda julgavam o povo de Israel. Siló era o local onde o povo de Israel ia para cultuar e sacrificar a Deus. Foi Josué quem primeiro armou a tenda da congregação neste lugar, que ficava na região de Efraim, no qual era um lugar muito longe onde a família de Ana morava. Ana era casada com Eucana, porém, como ela não podia ter filhos, seu esposo também se casou com Penina, com quem teve filhos e filhas. Esse era o costume dos povos antigos que permitia ao homem se casar com outra mulher se a primeira fosse estéril, a fim de que
a fim de que pudesse ter sua descendência. Mas Eucana amava Ana. E quando esta chorava pelo fato de não ter filhos, ele a consolava. Todos os anos a família seguia para Siló, com o propósito de adorar o Senhor. E ali Ana, com seu coração amargurado, chorava diante do Senhor para que ele lhe concedesse a bênção de um filho. Numa dessas vezes em que subiram a Siló, Ana se colocou em oração diante do Senhor e, enquanto orava, chorava abundantemente. Em sua oração, Ana fez um voto ao Senhor. E enquanto orava, chorava abundantemente. E em sua oração, Ana fez um voto ao Senhor, dizendo que se ele bondosamente lhe concedesse a bênção de um filho varão, ela o consagraria ao Senhor, por meio do voto de Narizeu, prometendo que sobre a cabeça de seu filho não passaria navalha, assim como Sansão, né? O sacerdote Eli a observava de longe e, percebendo que ela se demorava em orar, começou a prestar atenção em seus lábios que se moviam. Porém, nenhuma palavra se ouvia. Por isso, Eli a teve por embriagada e foi em sua direção para exortar. Então, o sacerdote Eli, ao ver Ana orando desesperadamente, abundantemente, ele chorando, ele começou a pensar: esta mulher está embriagada. É onde ele se aproxima de Ana e começa a exortar. Então o sacerdote Eli abençoou, dizendo: o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, e a despediu em paz. Eu acabei deixando de ler um trechinho aqui, pastor, vou voltar, tá? Sim. Eli se aproximou e começou a repreendê-la, mas ela logo respondeu que não estava embriagada, e sim muito atribulada em seu espírito, e apenas derramava sua alma diante do Senhor, e que por estar muito aflita, ansiosa, é que se demorava em sua oração. Então, ela... Só para contribuir, antes de você passar para outra parte, eu queria fazer 3 considerações aqui para a gente pensar juntos a respeito do que você já colocou aí para nós. A primeira questão que você falou é a respeito do costume daquele povo, né? Que quando a esposa não podia ter filho, era estéril, né? A tradição daquele povo, ou o costume daquele povo, e naquela época, era que a sociedade, nós vamos dizer assim, permitia que o homem tivesse uma outra mulher, ou, no caso, por exemplo, de Abraão, pudesse ter a concubina que suscitaria a esse homem ou a essa família herdeiros, né? Ou seja, se a esposa não podia ter filhos, a sociedade aceitava, era de costume daquela época, poder o homem ter outra mulher que suscitaria a ele descendência, né, ou herdeiros. Coisa que para nossa sociedade soa estranho, porque isso não faz parte da nossa cultura, né, não faz parte do nosso jeito de ser. Isso era naquele povo, naquela cultura, naquela época. Então, muita gente não consegue entender essa dinâmica, né? Acha que Deus, naquela época, era mais permissivo do que hoje, né? Deus permitia
que o homem tivesse várias mulheres, que Deus permitia permitia a poligamia, e hoje Deus é um Deus mais restritivo, um Deus que controla mais. Antigamente Deus era mais aberto, hoje Deus é um cara mais controlador, esse tipo de coisa. A gente precisa entender nesses casos que cada povo tem a sua cultura diferente, né? Então, por isso que é importante a gente entender, conhecer e respeitar a cultura de cada povo, a tradição de cada povo. Isso, quando nós falamos sobre moral, né, ou seja, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que a gente entende por certo ou errado, muitas vezes a gente precisa levar em consideração a cultura, a tradição daquele povo, né? Lógico, por exemplo, que se a gente pensar na cultura japonesa, por exemplo, há diferenças muito grandes entre a cultura brasileira, né? Então, muitas vezes a gente não entende o jeito do japonês, da japonesa ser, e às vezes a gente acaba criticando, a gente acaba fazendo pré-julgamentos simplesmente por não conhecer a cultura, né? Então, naquela época, para aquele povo, era normal, não era visto como uma questão errada, pecaminosa, o homem ter outra mulher. O grande drama de Ana não era o fato do marido ter outra esposa, né? Ou ter filhos com outra esposa. Esse não era o drama de Ana. Ana não estava angustiada porque ela tinha que dividir o marido com outra. Isso para eles, naquela época, naquela cultura, era normal, né? Era tranquilo. O grande problema de Ana era não ter filho, né? A grande angústia de Ana é porque ela não podia ter filho. E por não ter filho, ela tinha que aguentar a zombaria de Penina. Né? Não ela tinha que aturar a provocação de Penina. Né? Não o fato de ter que repartir o marido com a outra, mas era porque ela não podia ter filho, né? Então isso para ela era muito angustiante, o que também é angustiante para muitas mulheres da nossa época, né? Muitas mulheres na nossa época não podem ter filhos, e isso se torna um grande peso, uma grande angústia para a mulher, né? Porque se a gente pensar, talvez 99% das mulheres querem ter filhos, querem ser mães, né? E quando não podem, acabam por adotar um filho, né? Acaba por buscar outros meios para ter filhos. De tanta é a vontade de ter, e nada é errado nesse sentido, né? Então, a primeira questão é essa, a gente entender as questões culturais dos povos bíblicos, né, dos povos da Bíblia, né, para a gente não fazer pré-julgamentos. A segunda questão que você colocou é sobre, que aqui no texto fala, o sacerdote Eli observava de longe, percebendo que ela se demorava em orar. Né? Aqui a gente precisa entender aqui que Ana não se demorou a orar a Deus. Né? Ela se demorou na oração. No momento da oração, ela ficou bastante tempo orando, né? E não ficou bastante tempo para depois orar a Deus. Né? Muita gente hoje tem essa dinâmica. Vai levando a vida, vai sofrendo. Lá quando não tem mais jeito, quando a pessoa percebe que não tem mais condições, aí é que ela vai buscar a Deus em oração. Né? Então, há uma diferença aqui, para mim, há um primeiro ensinamento da lição de Ana aqui, da oração de Ana, é essa questão. Está angustiado, percebeu um problema, corre logo para Deus.
né? E se demora em orar, e não se demorar a orar, né? A gente precisa, em todo tempo, buscar a Deus em oração. E não deixar só lá para o último momento, quando a gente já não tem mais forças e não tem mais condições. E a terceira coisa, já passando para você, Dulce, é a questão do pré-julgamento de Eli, né? Ana estava angustiada, orando a Deus, e de longe Eli olha para Ana e já julga ela como embriagada. Né? Que coisa incrível, o pré-julgamento humano, né? A gente nem sabe direito o que está acontecendo, a gente não sabe a história da pessoa, a gente não sabe o que está se passando com aquela pessoa e já faz pré-julgamentos. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Olhar a atitude de Eli, um sacerdote, um líder religioso, um cara que estava no templo, um cara que estava a serviço de Deus, fazendo pré-julgamentos. Né? Precisa, antes de qualquer coisa, antes de criticar alguém ou fazer algum tipo de julgamento, conhecer a situação da pessoa. Né? Hoje em dia, por exemplo, quando a gente tem a notícia que tal pessoa está passando por um tempo de problemas, um tempo, por exemplo, de depressão, há muita gente que já faz pré-julgamento. Acha que depressão é do demônio, acha que depressão é vagabundagem da pessoa, acha que depressão é frescura da pessoa, e não sabendo da história da pessoa, não sabendo dos dramas que a pessoa está vivendo, já faz esse tipo de julgamento. Então, eu acho que isso aqui mostra para a gente o cuidado que a gente tem que ter no momento de fazer qualquer tipo de julgamento na vida das pessoas. Antes de qualquer coisa, a gente precisa conhecer. Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o que está acontecendo para poder fazer qualquer tipo de julgamento. Não é isso? O que você acha? É exatamente isso, pastor. Exatamente por isso que Jesus nos ensinou, né? Nos diz: amarás ao teu Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós não estamos aqui para julgar. Se nem Jesus veio para julgar, quem somos nós para julgar alguém? Deus nos ensina a amar o nosso próximo, a ensinar a ter uma vida diferente, uma vida melhor, e não a julgar. Então, só para completar... Antes de você passar para frente, só dizer que nós já temos uma pergunta aqui de uma irmã, só que eu vou deixar a pergunta dela para fazer mais para o final, para a gente poder desenvolver a aula e depois a gente responde a pergunta dela, tá bom? Exatamente. Então, pastor, só para completar aqui na primeira passagem, quando fala de Ana não poder ter filhos, é que naquela época, geralmente, as famílias precisavam realmente de descendência. É onde os maridos procuravam uma segunda esposa. Então, a Penina, ela realmente estava provocando Ana, né? Então, foi aí onde Ana se sentiu mais chateada, preocupada e até mesmo atribulada, né? Pelo fato da outra esposa ter filhos e filhas e ela não poder dar um filho ao seu esposo. Então, aqui continuando na lição, o sacerdote Eli, ele percebe o que realmente Ana estava buscando ali. Então, ele abençoou, dizendo: o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, e a despediu. Vai em paz. Ana se levantou e seguiu seu caminho, e a paz de Deus estava sobre ela, pois o seu semblante já não era mais triste. Ana se encontrou com seu esposo Eucana e retornaram para sua casa. Essa é a grande diferença de nós buscarmos a Deus. Veja aqui o que diz a mensagem. Ana já não estava mais triste. Depois dela derramar o seu espírito, se render a Deus, ajoelhar, orar, pedir ao Senhor o que realmente lhe faltava, o que ela precisava, naquele momento, para a sua alegria. De repente, Ana se sente feliz, alegre, contente. E seu semblante já era diferente. Tudo
tudo aconteceu depois dessa oração tão demorada, onde o próprio sacerdote achava que ela estava embriagada. Essa não era a primeira vez que Ana orava. Ana já orava há muito tempo por esse filho. Mas eu acredito que foi a primeira vez que ela se derramou realmente em espírito a Deus. E Deus ouviu. Deus atentou para a oração e a aflição de Ana. E ela ficou grávida. Passando o devido tempo da gestação, nasceu seu filho, a quem chamou de Samuel. Porque dizia, do Senhor pedi. Samuel significa, seu nome é Deus. Como de costume, Eucana foi a Siló para cultuar a Deus. Ana, porém, ficou em casa com o menino, pois dizia a seu esposo que, assim que o menino fosse desmamado, ela o levaria para estar perante o Senhor e permanecer ali para sempre. Eucana consentiu com sua esposa, pedindo ainda que o Senhor confirmasse a sua palavra. Então, o agradecimento de Ana foi tanto a Deus pelo fato de ter dado filho a ela, que ela realmente quis devolvê-lo. Ela promete a Deus que esse filho seria criado dentro do templo com o sacerdote Eli, para que ele pudesse mais na frente, né, ter a instrução sobre a palavra e o ensinamento de Deus. Então, Ana devolve esse filho a Deus. Veja que amor, que grande amor a Deus essa mulher retribui. Quando o menino Samuel foi desmamado, que podia ter sido por volta de 3 anos de idade, Ana o levou a Siló. Quando apresentou ao sacerdote Eli, lembrou de que ela era a mulher que esteve orando e clamando ao Senhor, e que o fazia por aquele filho. Ana falou sobre o seu voto e que deixaria o menino com o sacerdote, pois ela o estava devolvendo ao Senhor como prometera. E juntos adoraram a Deus. Agora nós vamos ler um trechinho na Bíblia. Vamos abrir lá em 1 Samuel, bem rapidinho. Nós vamos abrir lá em 1 Samuel, onde vai estar escrito lá, do 21 até o 24. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o melhor que te agrade, fica até que o desmames, não somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Então, quando Samuel foi entregue ao sacerdote, ele era muito criança ainda. Mesmo assim, como essa mãe tinha prometido a Deus que devolveria o filho, que assim o Senhor os deu, ela realmente devolveu para ser criado dentro do templo, aos cuidados do Senhor. E lá no 2, nós vamos ler o primeiro, do 2, do 1 e o 2. Então, orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Não há santo como o Senhor, porque nada há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Então, Ana recebeu de Deus um grande presente. Ela pediu
E Deus o acolheu, e assim Deus o presenteou. Ela orou e Deus ouviu. Nós também podemos orar. Nosso Deus também nos ouve. Nós só precisamos orar a Deus em verdade e buscar, colocar diante dele todas as nossas necessidades. Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos ter fé e esperança e saber que nosso Deus sempre faz o melhor para nós. Mas o que importa é que seja feito a sua vontade e não a nossa. Porque muitas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Mas nós precisamos entender que o que precisa prevalecer é a vontade de Deus. Porque somente Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Dulce, pensando nessa questão que você acabou de falar sobre fé, uma coisa que eu percebo na questão de Ana é que ela teve tanto fé, né? Ou seja, acreditava piamente que Deus poderia suceder a ela um filho, né? Mas ela teve extrema coragem, por isso eu coloquei aqui fé e coragem, porque eu vejo que Ana foi uma mulher de muita coragem em colocar diante de Deus a sua angústia, né? Então, assim, como é que a gente pode aprender com Ana a respeito de ter coragem de colocar diante de Deus as nossas angústias, né? Tem muita gente que tem medo de colocar para Deus, colocar para Deus a sua angústia, o seu sofrimento, o seu desejo, né? Colocar para Deus aquilo que é o seu anseio, com medo de que Deus pode achar que ela não tem fé ou que ela não aceita a vontade de Deus, né? Ana poderia se acomodar, né? Ou seja, achar que era a vontade de Deus mesmo ela não ter filho, que era a vontade de Deus ela sofrer as perseguições de Penina, né? As tribulações que ela estava sofrendo, mas, ao mesmo tempo, no seu coração, ela tinha um sofrimento muito grande porque não tinha filho. Mas aí ela teve coragem, ela foi uma mulher de coragem para chegar diante de Deus e colocar a sua angústia diante de Deus. Como é que você vê essa questão dessa coragem? A gente pode, de fato, chegar diante de Deus e colocar tudo para Ele, sem medo? Ou seja, eu posso chegar diante de Deus e colocar tudo aquilo que está se passando em meu coração? Sim, exatamente o que Jesus nos ensinou. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É exatamente por isso que eu comecei com essa mensagem, com essa voz de Jesus. Porque se nós temos um problema e nós achamos que só nós podemos resolver sozinho, nós estamos muito enganados. Nós temos um Deus que pode resolver juntamente com nós. Lógico, Deus não quer que nós ficamos de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos fazer alguma coisa por nós mesmos. Não simplesmente sentar ou deitar e achar que tudo vai cair de mão beijada lá do céu, não. Nós precisamos buscar. E se Ana não buscasse a oração a Deus, será que ela teria esse filho, esse grande presente? Será que a sua vontade teria prevalecido? No fundo, quando nós olhamos bem para a história, nós vemos que não foi somente a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Mas ela buscava com muito amor, ela tinha muita vontade de ter esse filho. Talvez não seja só pelo fato de Penina estar falando coisas para ela. Então, talvez não seja só por isso, mas sim pelo fato daquela vontade mesmo de ser mãe. Toda mulher quer ser mãe, eu acredito eu, né? E imagina, né? Se ela fica parada, sem fazer nada, sem buscar,
talvez ela não teria alcançado seu objetivo. Então, nós precisamos sim, nós não precisamos ter medo. Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça. Ele não é um Deus do medo. Não precisamos ter medo de Deus de jeito nenhum. Muitas vezes nós temos medo pelo fato de nós estarmos em pecado, nós pecamos, nós somos seres humanos falhos, sim, nós sabemos disso, e é exatamente por isso que nós temos que estar nos colocando diante de Deus em todas as horas. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor e ele perdoa. E é exatamente através do perdão que nós podemos alcançar a graça do nosso Deus. Muito bem, dona Dulce. Nós temos uma pergunta aqui, Dulce, que eu acho que será muito pertinente a gente pensar a respeito disso, né? E eu acho que tem muito a ver com a lição que você trouxe hoje. A nossa irmã Silmara, ela pergunta aqui, ó. Tem uma frase que às vezes ouço e, dependendo da situação, fica difícil de entender. Deus quis assim. Como entender isso quando você perde um ente querido? Deus quis a morte da pessoa? Deus quis o sofrimento de quem fica? Essa é a pergunta da irmã Silmara. Você quer começar a responder aí e depois eu entro? Eu vou responder, pastor, depois o senhor pode fazer a sua colocação também, tá? Olha, nós precisamos entender que a morte, ela vai vir para todos. Nós somos seres carnes. Nós ainda não somos imortais. Então, muitas vezes nós oramos muito por um ente querido nosso. Nós queremos demais que esse ente querido fique entre nós. Mas nós perguntamos a nós mesmos, essa é a vontade de Deus? Que esse ente querido nosso continua sofrendo com aquele problema? Muitas vezes o nosso Deus, ele leva a pessoa para tirar a pessoa do sofrimento. Ele vê que ali já é a hora de livrar a pessoa daquele sofrimento. Nós não podemos aguentar mais do que nós somos capazes. Então, quando Deus enxerga o coração e a mente da pessoa e vê o seu sofrimento, ele começa a ver que a pessoa não aguenta mais, ele simplesmente leva a pessoa. E nós precisamos entender que apesar de nós orarmos, nós buscarmos o Deus, essa foi a vontade de Deus para aquela pessoa. Mas nem por isso nós vamos nos desanimar. Por que nós não podemos desanimar? Porque nós entendemos, para quem conhece a palavra de Deus, precisa entender e compreender que a ressurreição existe. Jesus ressuscitou e todos nós ressuscitaremos um dia. Então, ele se foi, ela se foi. Eu sei, é uma grande tristeza no coração. Eu perdi há pouco tempo, acredito eu, que faz uns 10 dias, um sobrinho de apenas 18 anos. Então, eu simplesmente pergunto, meu Deus, por quê? Era a vontade de Deus? Não sei se era a vontade de Deus, eu só sei que ele se foi. A mãe orou muito, nós oramos muito, mas foi a vontade de Deus sim. Nós não precisamos fazer essas perguntas para nós nem para Deus. É a vontade de Deus, nós precisamos entender e orar muito para aqueles que ficaram, para que eles possam ser consolados, que mais na frente eles também vão morrer, vão ressuscitar e vão viver em glória juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Apocalipse, explica muito bem sobre o ressuscitar, sobre a vida no futuro, sobre a nossa vida eterna. Isso é o que vai nos consolar, pastor. Eu tenho a seguinte ideia sobre a questão da morte. Para mim, eu sempre vi a morte como algo natural na vida do ser humano. Eu acredito que Deus já criou o ser humano com a possibilidade da morte. Tanto é que, se a gente olhar em Gênesis, lá no Jardim do Éden, no começo de tudo,
quando Deus cria o ser humano e o coloca no Jardim do Éden, no meio do Jardim do Éden tinha uma árvore chamada Árvore da Vida, onde tinha o fruto que o ser humano podia comer e sarar o seu sofrimento, curar as suas feridas e assim ter o prolongamento da vida, né? A partir do momento que o ser humano desobedece a Deus, ele é tirado do Jardim do Éden, e diz o texto de Gênesis que Deus colocou anjos com uma espada que não permitia que o ser humano se aproximasse dessa árvore mais. Ou seja, o ser humano estava com os dias contados com relação à sua vida, aqui na Terra. Se a gente olhar agora lá no livro do Apocalipse, que é o livro dos fins, né, que mostra o fim dos tempos, nós vamos ver a restauração disso, né? Quando é instaurada a Nova Jerusalém, né, ou o que nós chamamos de céu. Dulce, acho que o seu celular travou aí. Se você quiser chamar a Paula para tentar resolver aí, tá bom? Mas enquanto isso, eu vou falando aqui. Isso. Paulinha, deu uma travada aqui, vem cá rapidinho. A hora que... Quando a gente olha lá no livro de Apocalipse, na restauração de tudo, nós vamos ver que o ser humano passa a ter acesso novamente a essa árvore. Pronto, voltou. Né? Deixa eu só habilitar o seu microfone. Não, Paula, só um minuto, pastor. Pega aqui ele, Paula. Quando a gente está lá no livro do Apocalipse, então a gente volta a ter acesso a essa árvore da vida. O texto lá diz que no meio da Nova Jerusalém, nós teremos a árvore da vida, né? Então eu vejo que essa questão da morte é inerente ao ser humano, né? Ela faz parte da vida do ser humano. Então, pensando assim, eu concordo plenamente com você, Dulce, a respeito de que é a vontade de Deus. Deus criou o ser humano com a possibilidade de morrer mesmo, né? Nós temos um tempo limitado de vida terrena, né? Então a morte faz parte e nós temos essa certeza, né? A certeza, eu diria que nós temos duas certezas. Nós, crentes, cristãos e cristãs, nós temos duas certezas. A certeza da morte e a certeza da ressurreição, né? Nós sabemos que iremos morrer, mas nós temos a plena certeza da ressurreição. Isso nos traz uma esperança indizível que nenhuma outra religião traz, né? A esperança da ressurreição, ou seja, eu vou morrer, mas, ao mesmo tempo, em algum momento, eu vou ressuscitar, né? Isso traz uma esperança para o crente muito grande. Agora, eu preciso pensar também que o ser humano, ele também pode antecipar a sua morte, né? Então, dependendo dos meus atos, eu posso antecipar ou prolongar a minha vida. Eu posso antecipar a morte ou posso prolongar a vida, né? Dependendo daquilo que eu faço. Por exemplo, é sabido, todo mundo já sabe, que bebida e volante não combinam, né? Então a pessoa bebe, enche a cara de pinga, de cerveja, de coisas que tira o seu reflexo e vai dirigir. E aí sofre um acidente grave e morre. Era a vontade de Deus que ela morresse naquele momento? Não. Entendeu? Mas a pessoa antecipou a morte dela, assumindo o risco
quando ela se embriagou, tomou bebida que tira os seus reflexos e assume o volante, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que se coloca em situação de risco, sabe que em determinados lugares o risco é muito grande e ela vai a si mesmo, né? Então, por exemplo, sair à noite de madrugada sozinho, você está assumindo um risco muito grande de ser assaltado, de ser abordado e de levar um tiro, por exemplo, uma facada e ter a sua morte antecipada. Era a vontade de Deus que ele morresse naquele momento? Não, mas assumiu o risco. Quando eu me envolvo, por exemplo, com coisas ilícitas, coisas que não fazem parte do bem-estar humano, eu estou antecipando. Agora, uma questão, por exemplo, comunitária que o ser humano faz para antecipar a sua morte é, por exemplo, a degradação do meio ambiente, né? Ou seja, a situação do meio ambiente vai ficando tão ruim, a poluição é tão grande que traz problemas de saúde para o ser humano. Nós já sabemos de lugares onde as pessoas são contaminadas com resíduos tóxicos, né, e adquirem câncer, por exemplo, por causa que foram expostas a elementos químicos altamente tóxicos. E aí tem a sua vida, a sua morte antecipada. Então, o ser humano também contribui para a abreviação da sua vida. Foi a vontade de Deus naquele momento? Se a gente pensar que Deus controla todas as coisas, Deus é soberano todas as coisas, nós podemos até entender que foi a vontade de Deus. Mas é preciso ter clareza de que Deus, ele quer o bem da pessoa. Então, nem sempre era a vontade de Deus que ela morresse naquele momento. Mas Deus respeita as nossas escolhas, respeita as nossas atitudes e, às vezes, aquilo que nós fazemos antecipa a nossa morte ou prolonga a nossa vida. Por exemplo, há um dos mandamentos de Deus é: honre o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem. Né? Não é que Deus está dizendo que todo mundo que honrar o seu pai e a sua mãe terá uma vida de 120 anos, por exemplo. Não é isso. Mas é que honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, cuidar do pai e mãe, faz tão bem para a pessoa que a saúde da pessoa fica boa e ela tem a vida prolongada. Deus quis o sofrimento da família que fica, da pessoa que morre? Não. Eu não acredito, eu particularmente não acredito que Deus sinta prazer, sinta alegria no sofrimento humano. Muito pelo contrário. Todas as orientações de Deus na Bíblia é no sentido de que Deus, ele quer o bem das pessoas, ele gosta de ver os seus filhos e filhas bem, alegres, contentes e felizes. Por isso que em Deuteronômio 30, Deus ele fala: eu te estou oferecendo a vida e a bênção, mas também está diante de você a morte e a maldição. Escolha o bem e a vida para que você seja feliz. O ser humano resolve escolher o bem, as coisas ruins e não quer sofrer. Então, assim, eu sempre vejo nesse sentido de que Deus nunca quer o sofrimento humano. Mas é lógico que toda vez que morre um ente querido nosso, nós sofremos. Isso faz parte de nós, faz parte da nossa vida o sofrimento, né? Desde que o ser humano resolveu desobedecer a Deus, né, lá no começo, o sofrimento faz parte da vida. Então, quando é natural que nós nos apeguemos de tal forma aos nossos entes queridos, que quando temos que nos separar, o sofrimento é inerente. Então, é preciso pensar que a morte
não é uma vontade de Deus, mas é inerente à vida humana. Deus já nos criou assim. Agora, nós podemos antecipar a morte, né? E Deus também tem, faz parte dele também o controle de todas as coisas. Então, se Deus achar que é o momento de levar, é o momento de levar, e nós precisamos respeitar a vontade de Deus, respeitar aquilo que Deus propõe para o ser humano, certo? Então, assim, é claro que a gente poderia ficar um dia inteiro pensando sobre isso aqui e discutindo, mas eu creio, minha irmã Silmara, que é isso, entendeu? No fundo, no final de tudo, em última análise, é a vontade de Deus. Porém, nós temos contribuição nisso, né? Nós também temos responsabilidade com relação à vida e à morte. E a tristeza, toda vez que a gente perde um ente querido, a tristeza é inevitável, né? É inevitável. Nós sofremos mesmo. Então, não é que Deus quis o sofrimento, não é que Deus tem prazer, ele gosta de ver as pessoas sofrendo. Não, mas faz parte da vida humana. Nós escolhemos isso. O ser humano, a partir do momento que desobedeceu a Deus ou vive em desobediência a Deus, o sofrimento faz parte da vida humana. Tá bom? Dulce, nós já estamos com 1h06 de transmissão. Creio que está no momento de encerrar, só registrando aqui o bom dia lá no início do Vinícius, né, do Vivizinho, né? O bom dia aqui primeiro da Janaína nos acompanhando. O bom dia do Nato. Né? Bom dia, Nato. Muito bem. E aqui as contribuições do pastor Anderson para você poder encerrar, tá bom, Dulce? Olha aqui. Escolhas que trazem consigo consequências, às vezes irreversíveis. Isso mesmo, né? O ser humano pode fazer as suas escolhas. As escolhas humanas, elas podem ter consequências muito boas, mas se escolhermos errado, pode ter consequências muito ruins e, às vezes, irreversíveis mesmo, né? E também, por isso, acho que o livre-arbítrio é um bem muito precioso. Muito bem, pastor Anderson. Também concordo contigo que Deus nos deu livre-arbítrio, nos deu o direito de escolhas, nos deu liberdades e espera que nós façamos boas escolhas diante desse livre-arbítrio. Só que se nós fizermos escolhas ruins, realmente nós vamos ter consequências ruins. Irmã Dulce, as suas considerações finais aí, para a gente poder encerrar. Bom, então é exatamente o que eu realmente ia colocar, né? Sobre as nossas escolhas. Muitas vezes, muitas coisas que acontecem em nossas vidas, é até mesmo por causa das péssimas escolhas que nós fazemos. Mas, para terminarmos, vou ler um trecho aqui do fechamento da história do livro, depois, em seguida, já vou finalizar. Falar mais um pouquinho sobre a oração de Ana, né? Ana foi uma mulher que teve coragem de expor sua angústia e aflição diante do Senhor, clamando que Deus lhe concedesse o desejo de seu coração. Deus ouviu e atendeu o clamor desta mulher, honrou seu voto, tornando seu filho um sacerdote muito especial que liderou o povo de Israel num momento muito significativo, ungindo primeiro a Saul e depois a Davi como reis em Israel. Até hoje a história de Ana é uma referência para nos ensinar sobre a oração. Aprendemos que podemos abrir nosso coração diante do Senhor, apresentar a Ele nossa aflição, nossa angústia. Não precisamos ter medo, como nós já falamos lá no começo, nem mesmo de chorarmos em sua presença, de nos derramarmos em espírito. Ele nos acolhe com amor e nos dará paz ao nosso coração. Podemos falar com Deus em oração sobre qualquer situação que nos preocupe. E se houver tristeza em nosso coração, não precisamos ter medo nem vergonha.
Se chorarmos por causa disso, Deus quer nos dar a sua paz e, por meio da oração, essa paz acalma nosso coração. E só finalizando, pastor, quero ler um trechinho sobre Samuel. A palavra do Senhor nos diz que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, geralmente há algo especial ao nascimento dela. Não foi somente Ana que teve problemas com a infertilidade. Temos Sara, Rebeca no Antigo Testamento, assim como também Isabel no Novo Testamento. Passaram pelos mesmos problemas Isaac, Jacó e João Batista, a exemplo como Samuel. Nasceram como resposta de Deus a muitos anos de oração. Cada um teve um papel especial no grande plano de Deus. Quando Deus deu a Ana o filho que ela tanto queria, deu também o seu povo, a Israel. Samuel foi criado aos cuidados do sacerdote Eli no templo, e lá teve toda a instrução aprendendo diante do Senhor desde pequeno. E logo, muito criança, ouviu a voz do Senhor, que já lhe chamou a uma grande missão. Samuel, como sacerdote do Deus vivo, liderou o povo de Deus e, mais adiante, como juiz, exerce autoridade por Deus, diante de Deus. Juiz e líder do povo, como sacerdote, liderou o povo num ato de arrependimento e purificação. Foi homem santo, consagrado a Deus, para ungir os primeiros reis de Israel, Saul e mais tarde a Davi. Então Samuel, já de idade, se sente rejeitado quando o povo pede um rei. Mas Deus aconselha Samuel a ouvi-las e diz: dê a eles um rei. Então Saul foi o primeiro a ser escolhido. E lá mais adiante, o rei Davi, alguém que o Senhor depositava seu amor e confiança, porque a este ele diz: eu farei de ti a minha morada. E quando nós buscamos o nosso Deus, é exatamente o que Deus quer, é o que ele precisa de nós, que nós sejamos morada do Senhor. Nós não precisamos estar presos em 4 paredes dentro de um templo. Nós aqui somos morada de Deus. O templo é a casa de oração, nós precisamos nos reunir sim, para estarmos juntos em unidade, porque o Senhor quer, ele precisa dos irmãos unidos, cada vez mais em amor, buscando o seu evangelho, a sua palavra, para levar adiante, não ficar consigo. Mas se hoje nós temos essa oportunidade de levar a palavra de Deus através de uma tela, que nós estamos fazendo hoje, é porque acredito em Deus que essa é a vontade do Senhor. Porque o momento que nós vivemos hoje, nós sabemos que não podemos estar no tempo, mas podemos estar aqui. Deus é que nos deu essa direção. Deus é que nos ensina a saber aproveitar as coisas que Ele nos coloca. E nós precisamos entender que não precisamos estar escondidos dentro de um templo, presos lá dentro, se nós podemos sair. Como assim disse Jesus, ide. E é exatamente, acredito eu, no que estamos fazendo agora. Nós não podemos deixar que a palavra de Deus se cala por causa dessas coisas que estão acontecendo hoje. Estamos vivendo tempos difíceis, mas não é por isso que nós podemos nos calar. Aí, então, é que chega a hora de nós fazermos o povo entender e compreender que esse é o momento que mais precisamos da presença do nosso Deus. Amém. Esse é o momento de oração. Amém. Dulce, a participação aqui da irmã Dina Moreto, né? Também a participação da Maria Arlete de Lima, a irmã da Simone, dizendo que foi uma excelente aula, que Deus te abençoe. Amém. Essa aqui você não conhece, né? Não. Diz que gostou muito da aula,
né? E aqui a última contribuição do pastor Anderson Dus, que grande bênção ouvir sua aula sobre estes personagens tão importantes, Ana, Samuel e outros. Parabéns e muito obrigado. Muito bem, Dulce, nós queremos encerrar então com uma oração. Você faz a oração final e nós vamos nos despedir com a bênção cantada, tá bom? Eu só quero dizer aos irmãos que nós precisamos orar sempre. Levante cedo, faça a sua oração, vá ao trabalho, ore no seu trabalho. Ao voltar, ore novamente, porque orar nunca é demais. É sempre bom estarmos diante do Senhor em todos os momentos, sem medo, sem medida, porque o Senhor é um Deus de amor. Então vamos lá, vamos orar então, pastor? Sim. Ó querido e amado Deus, que está nos céus, daí diante do teu trono, Senhor, nos vê e conhece todas as nossas necessidades, Senhor. Antes mesmo que nós nos direcionamos a ti, até a ti, Senhor. Por isso, Pai amado, nós confiamos nos teus cuidados, no teu amor. Busquemos a tua graça, teu caminho e te pedimos, em dias difíceis de hoje, a tua mão protetora sobre toda a humanidade. Senhor Deus amado querido, cuida de toda a nossa igreja, de todos os nossos irmãos, das nossas famílias, Senhor, da nossa cidade. Mais uma vez, Senhor, eu coloco aos teus cuidados todas aquelas famílias, Senhor, que perderam seus entes queridos, amado Pai, que sofrem neste momento. Que o Espírito Santo de Deus esteja, Senhor, consolando essas famílias. E que nosso Senhor Deus nos dê sabedoria, nos dê inteligência, entendimento da palavra, Senhor, que o Senhor nos confiou. O Senhor nos deu a instrução e nos confia a levar adiante, amado Pai, o teu evangelho, para que nós possamos direcionar outros, Senhor, a falar de ti em teu nome. Que tudo seja feito, Senhor, para a tua glória. É em nome de Jesus que nós oramos, colocando todas as nossas famílias aos teus cuidados. Amém. Mas não estou ouvindo. Não estou escutando. Guarde